Posso sentar aqui que eu já entrei. Os meninos já estão entrando, Fernandão. É. Já tem aqui uns 10 que iniciou. Ainda faltam uns 3 minutos para começar o falatório. Então já vou conversando. Vai falando um oi para os homens aí. Aqui você sabe o número de alunos. O Beraldo não chegou ainda. Tem. Aqui tem um Beraldo. Eles entram como Beraldo 1, Beraldo 2. Bom dia, professor. Aí, olha os bandidos aí. Bom dia, nego, velho. Como é que você tá? Uai, tô bem, senhor. E o E as senhor? pescariças aí? Uai, de boa, pescando muito. Olha o Luquinha aí, a cara do Luquinha. Ô, Luquinha, já entrou, não? Cadê? Ô, Lucas. Deixa eu ver se entrou aqui. Entrou aqui, o Lucas Rodrigues entrou, tá aí dentro. Ô, Lucas, você não tinha uma foto melhor para você colocar aí, não? Essa cara de baitola aí, meu filho. Olha lá, exemplo, o Beraldo 2, tá Milena, vendo? tá aí, Yasmin, olha lá, Todo vai mundo Dona aí. Débora, Beatriz, a Maria Eduarda, a Duda. Ô, Luanzinho, como é que eu deixo para deixar a tela principal do Fernandão? Só clicar na cara dele 2 vezes? Não. Lá em cima vai ter speaker, não tem. Speaker view. Uai, mas aí foi a Milena. É porque ele tem que conversar para sair. Fala sua voz aí, Fernandão. Aí, seu Felipe, ajeita essa treta aí, mano, velho. Fica lá. Já ajeitei. Não foi, não. Tá ligado? Yasmin, que saudade! Tô com saudade também, professor. Ai, ai. Faltando alguém ainda? Eu tô pode começar. Eu já tem 23 na sala já pode começar, Fernandão. Eu vou admitindo aqui os que chegaram nesses próximos 4 minutinhos. Bom dia, meus queridos. Uma saudade violenta de todos vocês. A gente também. Milena, Yasmin, Dona Débora. E aí, Dona Débora, como é que anda as coisas? Luquinhas, coisa boa poder falar com vocês outra vez. Gente, o assunto de hoje é dando sequência às aulas passadas, que foi justamente aulas relacionadas à matéria que mais acontece a nível de vestibular. Os senhores sabem que os senhores têm toda a abertura comigo, então, assim que for necessário, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, eu estou à disposição. Então, vamos lá. Olha a Mirella aí também, coisa boa. Hoje o assunto são os biomas dentro de ecologia. Então, aula passada eu trabalhei com vocês vendo os biociclos da biosfera e agora nós chegamos no último deles, que é justamente o epinociclo, onde se observam os biomas e que vocês já tiveram ocasião de ver comigo mesmo dentro de sala de aula, que os biomas eram as grandes comunidades com climas distintos e complexos ecológicos definidos. Grandes comunidades, complexos ecológicos, significa que nós sabemos tudo a respeito, latitude, longitude, níveis pluviométricos, tipo de clima, tipo de solo, vegetação. Tudo isso nós já observamos anteriormente. Esse sinal foi só para dizer para vocês que a saudade é grande. Viu, gente? O meu também é sempre assim. Eita, pô, esse tem justo na hora. Mas tá bom também. Então, o primeiro bioma que eu quero que vocês anotem aí, crianças, é o de maior importância a nível nacional e também mundial, visto de que ele consegue mexer com a climatologia de todo o mundo, é a floresta amazônica. Floresta amazônica, pessoal, é o maior bioma nacional,
maior nacional, mas não é do mundo, ele só perde para a tundra, que são as florestas geladas observadas nas regiões polares. Ele compreende aqui a nível nacional, do Tocantins, da região de Gurupi para frente, que é o chamado de Amazônia Legal. Então entra o Tocantins, o Pará, Amazônia, Amapá, Acre, Roraima, Rondônia, e vem até aqui o Mato Grosso, região de Mato Grosso ainda, o norte de Mato Grosso é considerado como Amazônia Legal. Constituído por uma vegetação de alto porte, matas densas, que desgraçadamente, por inclusive permissão do nosso presidente da República, está sendo desmatada em alta escala. Mas todo mundo que entra no Amazonas, pessoal, com a ideia de desmatar para fazer fazendas, criação de gado, criação extensiva, plantações, esses daí em 3, 4 anos eles quebram a cara, visto de que o solo amazônico é um solo pobre, é um solo arenoso, o que deixa a fertilidade do solo amazônico é a grande quantidade de humus, que é a matéria orgânica, em decomposição provocada justamente pela queda das suas folhas, flores, frutos, sementes, galhos, e que em certos locais o humus chega a atingir eventualmente até 70 centímetros de altura. Esses 70 centímetros de altura, pessoal, é o que dá a fertilidade ao solo. Mas antes de complementar qualquer coisinha, eu me lembrei de um detalhe, eu estou sem máscara, porque aqui eu estou falando da sala do Felipe, é uma sala bem fresca, que vocês sabem que o Felipe, né, em frescura, ele é caprichado. E o Luan está aqui na campanha também para a gente conseguir dar essa aula para vocês, mas a minha máscara estava pendurada aqui. Ó. Eu cheguei com máscara e vou sair com máscara, e todos vocês devem fazer isso, porque a situação realmente do país está caótica. Mas voltando ao Amazonas, pessoal, ele é chamado literalmente em revistas, jornais e televisão como o pulmão do mundo. Guardem, nunca foi, nunca será o pulmão do mundo. Visto de que o pulmão do mundo, pessoal, significa uma zona que produz oxigênio para a respiração dos seres vivos. Isso nós vimos lá no primeiro de todos os biociclos, a zona eufótica do talassociclo, compondo lá grande quantidade de algas marinhas clorofiladas e que fazem a fotossíntese e liberam o oxigênio para a atmosfera. O Amazonas tem a sua importância, visto de que ele consegue, sim, mexer com a climatologia de todo o país, e inclusive da América Latina, e também, pessoal, do mundo inteiro ele interfere. Observem os senhores, essa interferência dá-se por um efeito chamado evapotranspiração, que ocorre normalmente durante o dia. Os senhores todos sabem de que durante o dia acontece um efeito chamado fotossíntese, que é a transformação da seiva bruta em seiva elaborada, com a liberação do oxigênio para o meio. Mas todo o oxigênio que o Amazonas, libera, ele consome com ele mesmo durante o dia e também durante a noite. A fotossíntese só acontece em presença de luz, portanto, ela para durante a noite. Mas a planta não para de sugar do solo água e sal mineral. Essa água e sal mineral sobe até as folhas e lá, pessoal, enche as folhas, deixam as folhas túrgidas de grande quantidade de água e que, durante o dia, com a ação solar, luz é calor, calor na água, provoca a chamada de evapotranspiração. E esses vapores sobem, se condensam, formando as grandes nuvens carregadas de água, e que nós chamamos isso de cúmulos nimbus. E essas nuvens, pessoal, através das correntes aéreas, elas migram da região norte do nosso país
para todas as regiões do país até o sul, vai lá também para a Argentina, para o Uruguai, o Paraguai e a América Latina incompleto. Então, isso daí é a grande importância do Amazonas, que através de seus rios aéreos, ele consegue mexer com a climatologia, particularmente da América Latina inteira e também do mundo. Por falar em mundo, pessoal, os produtos inorgânicos que a floresta amazônica precisa para desenvolver todo o efeito da produção energética vêm através de correntes aéreas também, que migram do deserto de Saara. Então, é o Saara, para lá da Bahia, né, que manda esses produtos inorgânicos que deixa a fertilidade de toda a região amazônica. Senhores, quero então que vocês anotem aí algumas características, onde localização é de extrema importância, 60% do Amazonas está nessa região norte que eu falei para os senhores. Mas ele entra também para a Colômbia, Venezuela, pela Bolívia e por um bocado de outros países. A apresentação de árvores de alto porte e um terreno extremamente alagadiço, constituído lá pelo veio central, o rio Amazonas, formado pelo o Negro e os Solimões, e centenas de milhares de igarapés, que são veios d'água que percorrem todo o solo amazônico. Guardem, então, a importância desse grande bioma. O segundo bioma que eu quero tratar com vocês, crianças, é justamente a floresta ou Mata Atlântica. Por favor, anotem aí, floresta ou Mata Atlântica. O próprio nome já diz, pessoal, a Mata Atlântica, ela toma o litoral brasileiro de cabo a rabo, de norte a sul do país. Começa lá em cima, no Rio Grande do Norte, e vem até aqui embaixo, no Rio Grande do Sul. É uma floresta constituída por grande quantidade de vegetais de alto porte, riquíssimo em madeira de lei, e que, desgraçadamente, pessoal, já foi quase que totalmente destruída pela ação humana. O homem conseguiu já destruir 94% da Mata Atlântica, só existe pouco mais de 6%, pegando toda a região litorânea do país. E essa degradação da Mata Atlântica começou desde a chegada do Cabral no Brasil. Cabral chegou e encantou-se por um pau vermelho encontrado aqui no litoral brasileiro, chamado de pau-brasil. Está vendo, né? Que o homem era encantador de madeira, caboclo. E, além desse, o pau-brasil, ele encanta-se também por outras madeiras de lei, como o mogno, o cedro, a sibipiruna, a maçaranduba, e começa aí, então, o efeito da biopirataria, quando eles, então, pegam essas madeiras de leis e muitos outros elementos e levam para a Europa. Por isso que está degradado. A Mata Atlântica, pessoal, tem um projeto muito grande ecológico a nível nacional para a reconstituição da Mata Atlântica. Mas esse projeto é muito pequeno porque nós não temos força política. Os senhores viram de que um dos maiores incentivadores da degradação da floresta amazônica foi justamente o nosso presidente, que liberou todo mundo para desmatar e queimar à vontade na Amazônia. Portanto, efeitos ecológicos em Mata Atlântica é até meio utópico se dizer. E a migração do pessoal, do êxodo, o famoso êxodo rural, a migração desse pessoal da roça, e vamos morar em São Paulo, vamos morar no Rio, vamos morar nas montanhas de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, vai para cima dos morros fazer as favelas, e para isso eles cortam o morro e degradam mais ainda o solo da Mata Atlântica.
Então, senhores, por receber grande quantidade de umidade, é uma região onde se desenvolveu perfeitamente as plantas epífitas. O que são as plantas epífitas? Plantas que ocupam o corpo de outro vegetal para sua subsistência, tais como as orquídeas, as bromélias. Hoje, a nível de Santa Catarina, região sudeste, pegando ali ao norte do Paraná, São Paulo, há uma degradação violenta da Mata Atlântica. Sabe para quê, gente? Para plantar banana. Porque a banana se desenvolve muito em solo rico em umidade. Então, lá está tirando a Mata Atlântica para plantar banana. Mas isso é Brasil e aqui vale tudo. Então, senhores, por favor, anotem, né, a região dessa Mata Atlântica lá de cima, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, margeando todo o litoral brasileiro. E agora nós temos que falar de nós aqui, né? E para falar daqui surge o terceiro bioma que eu quero que os senhores anotem aí, um dos maiores e mais importantes biomas nacionais, o Cerradão, gente. Cerrado, a terra em que tudo que se planta dá. Então, olha aí, ó, pessoal, o Cerrado foi um bioma que apareceu em 90% dos estados brasileiros. 90%, gente. Então, de Mamana a Caducano tinha cerrado. Mas o povo começou a desmatar o cerrado e 90% dele foi degradado. Sabe para quê? Para se fazer carvão. As carvoarias ocuparam o vegetal de cerrado para fazer carvão. Está certo que nós temos que deixar, entre aspas, aí, o nosso churrasquinho como um elemento primordial, mas podiam ter feito, como estão nas grandes indústrias agora, plantando eucalipto, principalmente, para se fazer carvão. Não precisava ter desmatado o cerrado. Então, de tudo que existia do cerrado, hoje são, no máximo, 25%. 25% onde se planta, onde se encontra o famoso piqui, a guariroba, que aqui em Goiás nós chamamos de gueroba, né? Franguinho com gueroba. Lá no interior de Goiás Velho, lá no Pé Rachado, o povo chama justamente disso. Mas a terra também, pessoal, do cajuzinho do campo, do jatubá e de muitas outras árvores. Árvores essas retorcidas, porque está numa região de planície e planaltos, onde a vegetação rasteira é abundante. E na época do verão firme, essa vegetação seca e torna-se um lugar propício a desenvolver incêndios. Quer dizer, pega fogo todo ano essa região do cerrado. E queima o caule dessas plantas, e esse caule desenvolve-se, então, uma casca, nele se desenvolve uma casca grossa, chamada de suber ou cortiça, que protege o vegetal. Portanto, por isso é que terminou as queimadas, a primeira chuva, tudo no cerrado refloresce. Tá? Então, é um dos solos mais férteis que nós temos a nível de país. Aí vocês vão falar, Fernandão, mas escuta, você está doido, porque o cerrado é ácido. Claro, é uma terra ácida, mas de fácil correção. Com calcário se corrige a acidez do solo de cerrado. E os gaúchos, catarinenses, os paranaenses, que nós devemos convir, que são seguramente os brasileiros mais trabalhadores que existe, eles descobriram de que o solo do cerrado é o lugar onde tudo que eles quiserem plantar dá. Que antigamente tinha-se aquela ideia de que só frutos exóticos, tais como a uva, a nectarina, a ameixa, a maçã, só eram produzidas na região sudeste, compreendendo sul de Minas, São Paulo e o sul do país. E região sul do país era onde acontecia a produção desses vegetais. Hoje sabe-se que não, que aqui na região
do Cerrado, nós temos todas essas frutas exóticas. A nível de Tocantins, aí no Vale do Rio Formoso, a produção de nectarina, ameixa, figo, pêssego é em alta escala. E os gaúchos catarinenses paranaenses também descobriram o Mato Grosso goiano. Pega dessa região de Acreúna para frente, Acreúna, Rio Verde, Jataí, Mineiro, Santa Helena, inclusive, existe uma plantação de parreiras de uva, videiras. E hoje a uva produzida nessa região, pessoal, ela tem um valor violento em termos para a vinicultura. Hoje produz-se vinhos dentro de Santa Helena, que já competem com os vinhos de Bento Gonçalves e Caxias, que são justamente as chamadas de capitais brasileiras do vinho. Então, esse Cerrado é a terra nossa, gente. É justamente Goiás, Mato Grosso do Sul, pega ainda a parte do norte, no sul do Tocantins e norte de Minas Gerais. Gostaria de que vocês salientassem um dos biomas mais importantes a nível nacional. Senhores, hoje nós já falamos alguns dos biomas. No próximo encontro, se Deus permitir, Ele há de permitir, embora a gente esteja passando por essa situação extremamente violenta, gostaria, inclusive, de profissional da área que eu sou, pedir aos senhores que fiquem em casa, que usem máscara se tiver que sair de casa e lavem muito bem a mão 10, 15, 20 vezes, quantas vezes for necessário. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Começa a sair. O Leonardo pediu para ser admitido no fim da aula. Falou.